Há 3.000 anos, engenheiros coreanos aqueciam casas inteiras durante invernos que caíam abaixo de -20 °C, sem fornalha, sem dutos, sem eletricidade. Eles direcionavam o fogo através de passagens de pedra sob o piso e deixavam a massa térmica fazer todo o trabalho. Uma indústria de 174 bilhões de dólares garantiu que você nunca aprendesse como. Ao final deste vídeo, você descobrirá exatamente por quê e como construir um você mesmo. Bem-vindo a esta exploração da tecnologia antiga. Inscreva-se e ative o sino para nunca perder o que a indústria de aquecimento espera que permaneça esquecido. Toda civilização antiga que suportou o frio brutal chegou independentemente à mesma conclusão. O piso é o radiador. A terra é a bateria. Os coreanos provaram isso com o ondol. Os romanos provaram isso com o hipocausto. Os afegãos provaram isso com o tauacana. Diferentes continentes, diferentes séculos, idêntica física. Na antiga Coreia, já em 1000 a.C., os engenheiros desenvolveram um sistema que chamaram de gudeul, que significa pedra aquecida. Evidências arqueológicas descobertas em um local de habitação em Seonbong, na atual Coreia do Norte, datam esse conceito em 7.000 anos atrás. Uma fornalha chamada agunji ficava na cozinha. Passagens de fumaça horizontais passavam sob um piso de alvenaria elevado. Uma chaminé na parede oposta criava uma tiragem natural, puxando os gases quentes por todo o piso. A construção impedia que a fumaça escapasse rápido demais, permitindo que os quartos permanecessem aquecidos muito tempo depois que o fogo se apagasse. Um templo em Hadong teria mantido seus quartos aquecidos por meses após o último fogo se apagar. Meses com um único fogo. Os chineses desenvolveram o Kang, uma plataforma de cama aquecida que aquecia apenas uma parte do quarto. Mas apenas a Coreia aperfeiçoou a cobertura radiante de todo o quarto, utilizando condução, radiação e convecção simultaneamente. Compare isso a uma lareira ocidental, onde apenas 1/5 do calor realmente irradia para o quarto. O resto desaparece pela chaminé. E o fogo que aquecia o piso também cozinhava o jantar acima da fornalha. A fumaça agia como um higienizador natural e controle de pragas. Um sistema, múltiplas funções. Desperdício zero. Por volta de 515 a.C., os gregos começaram a experimentar o aquecimento sob o piso. Os romanos o escalaram para o sistema hipocausto, elevando pisos inteiros sobre pilares de pedra chamados pilae, enquanto o ar quente circulava pelas cavidades abaixo. As ruínas em Bath, na Inglaterra, ainda mostram essas pilhas de pilares intactas 2000 anos depois. Na Anatólia, os turcos seljúcidas passavam tubos de terracota sob o solo, canalizando o calor das fornalhas das casas de banho para quartos conectados. No Afeganistão, o tauacana extraía calor de fogões de cozinha através de passagens sob pisos de pedra. Da Península Coreana ao Império Romano e às montanhas da Ásia Central, cada civilização que enfrentou o frio extremo chegou à mesma resposta. O piso é a superfície mais eficiente em qualquer edifício para fornecer calor ao corpo humano. Então, como uma invenção coreana de 3.000 anos foi parar em casas americanas e depois desapareceu? Na década de 1910, o arquiteto Frank Lloyd Wright viajou para Tóquio para trabalhar no Hotel Imperial. Ele foi convidado para a propriedade do barão Okura Kihachiro. A sala de jantar no andar de cima estava congelante. Após o jantar, o barão o levou ao que a família chamava de quarto coreano. O piso estava quente, o ar estava calmo. Sem radiadores, sem aberturas, apenas calor subindo silenciosamente da pedra. Wright ficou atônito. Mais tarde, ele descreveu aquela noite como uma revelação que mudou toda a sua filosofia sobre conforto térmico. Em 1937, em Madison, Wisconsin,
Wright construiu a Jacobs House para Herbert e Catherine Jacobs. Água quente fluía através de tubos de ferro, forjado em uma laje de concreto. Foi a primeira casa americana a usar o princípio Ondol. Ele chamou isso de calor por gravidade. Ele instalou o mesmo sistema em cerca de 60 casas usonianas até 1958. Os visitantes dessas casas relatavam a mesma coisa, um calor que não conseguiam explicar. Sem som, sem correntes de ar, sem garganta seca pela manhã, apenas calor silencioso e uniforme subindo de baixo. Abraham Leavitt escreveu pessoalmente a Wright solicitando um esboço de seu sistema de aquecimento. Entre 1947 e 1951, 17 mil casas foram construídas em Levittown, Nova York. Cada uma delas tinha aquecimento radiante sob o piso. As casas Eichler, na Califórnia, seguiram o exemplo. Famílias andavam descalças em pisos de concreto aquecidos no auge do inverno. O aquecimento radiante de piso não era exótico. Era a habitação americana convencional. Enquanto isso, na Coreia, 97% das residências ainda dependiam do Ondol bem adentro do século XX. O sistema nunca parou de funcionar. Nunca caiu em desfavor. Cada edifício de apartamentos na Coreia do Sul hoje ainda é construído com Ondols modernos sob a superfície. No entanto, hoje, 90% das casas nos Estados Unidos usam ar forçado. 17 mil casas com aquecimento radiante apenas em Levittown, e então o país inteiro mudou para dutos. Alguém lucrou quando você esqueceu. O mercado global de aquecimento, ventilação e ar-condicionado foi avaliado em os 174 bilhões de dólares em 2025. Projeta-se que alcance os 290 bilhões de dólares até 2034. Executivos em salas de diretoria corporativas dependem desse crescimento. Lobistas nos corredores do governo protegem os sistemas que o alimentam. O modelo de negócio exige equipamentos que se degradam, filtros que precisam de substituição, técnicos em vans personalizadas e contratos de serviço que se repetem ano após ano. Pense no que acontece quando um sistema de ar forçado é instalado em uma casa nova. O construtor compra dutos, registros, uma unidade de ventilação e uma fornalha. Em 5 anos, o proprietário substitui o filtro de ar a cada 3 meses. Em 10 anos, o motor do ventilador falha. Em 15 anos, toda a fornalha é substituída. Cada falha gera uma chamada telefônica. Cada chamada gera uma fatura de serviço. Cada fatura alimenta a cadeia de suprimentos, do fabricante ao distribuidor e ao empreiteiro. Agora, multiplique isso por 130 milhões de residências nos Estados Unidos. Isso não é um sistema de aquecimento. Isso é um mecanismo de receita. Imagine um piso radiante hidrônico, tubulação PEX classificada para décadas incorporada no concreto. Sem dutos, sem assinaturas de filtros, sem contratos anuais. Uma vez que está na laje, está lá por toda a vida útil do edifício. Uma venda e depois o silêncio. Zero receita recorrente. Nenhum empreiteiro entrando em sua garagem todo outono. Nenhum técnico empurrando um filtro premium. Nenhuma van personalizada no seu bairro toda semana. Apenas um piso quente e uma casa silenciosa. O Departamento de Energia confirma que o aquecimento representa cerca de 42% da sua conta de serviços públicos. Sistemas de ar forçado perdem até 30% de energia apenas através de perdas nos dutos. O ar quente vaza para vãos de inspeção, sótãos e cavidades nas paredes onde ninguém vive. Pisos radiantes eliminam os dutos inteiramente, alcançando uma eficiência 25 a 30% maior. Mas nenhuma corporação em uma indústria de 174 bilhões de dólares tinha qualquer motivo para lhe dizer isso. O aquecimento radiante de piso não é proibido em lugar nenhum. Ele enfrenta algo pior. É simplesmente ignorado. Códigos de construção e listas de inspeção assumem o ar forçado como o padrão. Quando um inspetor de obras encontra um sistema que o código não cobre explicitamente, a resposta padrão é quase sempre não. Não porque o sistema seja perigoso,
mas porque ninguém escreveu a regra que diz que é permitido. Uma tecnologia comprovada de 3.000 anos é tratada como uma novidade exótica, enquanto um sistema que desperdiça 30% de sua própria energia é o padrão. Não porque a ciência o sustente, mas porque o dinheiro o faz. Pesquisas no Laboratório Nacional. Lawrence Berkeley documentaram economias de energia de 20 a 42%, em comparação ao ar forçado. Pisos radiantes proporcionam variação de temperatura de mais ou menos π em 1/4. O ar forçado oscila mais ou menos 5 grizzlies, uma diferença de 5 vezes. Proprietários relatam o mesmo conforto com termostatos configurados 2 a 4 degrees abaixo. O ar forçado sopra calor para o teto, criando uma diferença de 10 degrees entre o teto e o chão. Sua cabeça está quente, seus pés estão frios. Pisos radiantes invertem isso completamente. O calor sobe da superfície, onde seu corpo realmente faz contato com o quarto. Seus pés estão quentes, seus tornozelos estão quentes, a cadeira em que você se senta está quente. Toda a zona inferior do quarto, onde a vida humana realmente acontece, está aquecida. Pesquisas revisadas por pares publicadas no periódico Energies confirmaram que os sistemas Ondol modernos são mais ambientalmente sustentáveis e baratos ao longo de todo o ciclo de vida em comparação ao aquecimento de ar convencional. Os antigos coreanos não tinham periódicos revisados por pares. Eles tinham 3.000 invernos de testes. Os periódicos finalmente os alcançaram. Agora você conhece a história e a ciência e quem a enterrou. Aqui está como construir você mesmo. Primeiro, tome 3 decisões. Escolha sua fonte de calor. Uma caldeira combinada fornece tanto o aquecimento do piso quanto a água quente a partir de uma única unidade. Calcule a carga térmica quarto por quarto para determinar a capacidade da caldeira e o layout da tubulação. As temperaturas-alvo da água variam de 80 a 100 degrees no F. A temperatura máxima da superfície da laje é 88 F. Depois, decida seu método com base em nova construção, um piso existente ou vigas acessíveis por baixo. Para nova construção, comece com terra compactada. Coloque uma barreira de vapor. Instale isolamento de espuma rígida. Coloque a tubulação PEX espaçada 9 polegadas de centro a centro em um circuito em serpentina. O espaçamento de 12 polegadas funciona em zonas de menor demanda, como corredores. Prenda-a a malha de arame ou vergalhão para mantê-la firme durante a concretagem. Cubra com 4 a 6 polegadas de concreto. Essa laje se torna sua massa térmica. A versão moderna do piso de pedra aquecido coreano absorve o calor e o libera lentamente em cada metro quadrado. Para reformas, use painéis de espuma com canais moldados sobre o contrapiso existente. Trave o PEX no lugar e cubra com uma camada fina de concreto seco em uma proporção de 5,1 de areia para cimento. Isso adiciona cerca de 1 polegada à altura do piso. Massas mais finas respondem mais rápido, permitindo temperaturas de água mais baixas e custos de energia reduzidos. Para casas existentes com vigas acessíveis, prenda a tubulação PEX a placas de transferência de calor de alumínio contra a parte inferior do contrapiso. O alumínio espalha o calor lateralmente por todo o vão entre as vigas. Instale uma barreira reflexiva de 1 a 2 polegadas abaixo das placas. Adicione mantas de isolamento por baixo. A barreira redireciona a energia para cima, para o espaço habitável, em vez de deixá-la escapar para o porão ou vão de inspeção abaixo. Certos detalhes farão o sistema funcionar ou falhar. Mantenha cada circuito de PEX abaixo de 250 pés. 150 pés são recomendados. Circuitos mais longos perdem muito calor antes que a água retorne ao coletor. Instale coletores com válvulas de zona para controlar as temperaturas quarto por quarto. Esta é a versão moderna da hierarquia tradicional do Ondol,
onde o local mais quente, perto da fornalha, era sempre reservado para os idosos da casa. Válvulas de eliminação de ar nos pontos altos não são opcionais. O ar preso causa ruído e pontos frios. Ajuste seu termostato 2 a 3 graus abaixo do ar forçado. Você sentirá o mesmo calor porque a energia radiante transfere calor diretamente para o seu corpo, em vez de aquecer o ar vazio acima da sua cabeça. Engenheiros coreanos resolveram isso há 3.000 anos com pedra, fogo e paciência. Cada novo apartamento em Seul, Busan e Daegu ainda é construído com pisos ondol sob a superfície. A física não mudou. Os materiais apenas melhoraram. Tubulação PEX, um coletor, uma caldeira e um fim de semana de trabalho focado. O chão está esperando. Agora você sabe não apenas por que isso foi escondido, mas exatamente como construir você mesmo. Se esta história mudou a maneira como você olha para o próprio chão em que pisa, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história e a tecnologia que eles tentaram enterrar. Vamos construir um futuro mais eficiente juntos. Nosso próximo mergulho profundo em tesouros esquecidos começará em breve.